Boa noite. No programa desta sexta-feira, a nossa entrevista é com o senador Rogério Marinho, isso mesmo, secretário nacional e presidente estadual do PL. E ainda, Partido Liberal em Mossoró tem novo presidente a partir de hoje, Jorge do Rosário. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas estamos ao vivo em todo o Oeste, Alto Oeste, Vale do Açu, você em Natal, região metropolitana, você que nos acompanha também pelo tcmplay.tv.br e no nosso canal do YouTube. Hoje a gente fala sobre política. A gente tem aqui o senador Rogério Marinho, que fala também sobre política partidária, eleitoral, traz informações aqui de 2026, a preparação do Partido Liberal. E hoje nós temos um evento, né, que vai reunir as lideranças do Partido Liberal do Rio Grande do Norte, um evento que vai acontecer, na verdade já está prestes a começar. O senador veio aqui para a TCM participar ao vivo do estúdio e vai daqui a pouquinho se deslocar até o Vila Oeste, não é isso? O Vila Oeste, para lá se reunir com os filiados e as autoridades do partido. Daqui a pouquinho a gente vai ter imagens ao vivo, direto lá do Vila Oeste, não é isso, Master? Estamos só aguardando aqui a chegada destas imagens, mas a gente já inicia o nosso bate-papo com o senador Rogério Marinho. Senador, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político TCM. A gente conversava ontem com o Jorge do Rosário, que assume a partir de hoje o partido aqui em Mossoró. Como é que o senhor recebe de volta Jorge do Rosário? Como é que o partido, ele agora se qualifica, né, para 2026? Boa noite. Boa noite, Vonúvio, e todos aqueles que estão nos acompanhando aí em todo o estado do Rio Grande do Norte. Eu não tenho dúvida que um programa como esse, ele termina no YouTube alcançando o Brasil inteiro, né? Várias pessoas acompanham aqui o que acontece na TCM, que tem uma audiência privilegiada. Então, nós estamos hoje aqui em Mossoró e daqui a pouco vamos nos dirigir ali ao Vila Oeste, onde vamos dar posse ao novo presidente do Diretório Municipal aqui de Mossoró. E para nós é muito importante, porque o Jorge do Rosário é uma liderança que nós já conhecemos desde 2016, quando começamos um trabalho no ano anterior, em 2015, para tratarmos de uma renovação política na cidade de Mossoró, ainda com o Tião Couto, com o Jorge Rosário e outras figuras, né, que são empreendedores, pessoas que pensam a cidade de Mossoró de uma forma diferente, que querem o crescimento, o empreendedorismo de Mossoró, né? E hoje, Jorge, que era do PL e que saiu do partido, volta com um partido muito mais forte, com um partido muito mais nítido na cabeça das pessoas e com a missão, né, ele que está sucedendo o Genivan, que fez um grande trabalho, né, de consolidar o PL aqui em Mossoró, que é a segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, a capital do Oeste, a região mais pujante do ponto de vista econômico do nosso estado, e também toda a região do entorno aqui. Nós temos uma grande esperança aqui e depositamos muita confiança no trabalho que o Jorge do Rosário fará por nós aqui, em nome do PL, do Partido Liberal. Senador, como é que é hoje o quadro do Partido Liberal no Rio Grande do Norte, né? A partir aqui de Mossoró, nos municípios, como é que o partido, a sigla, tem trabalhado, né, filiações? Qual é, de fato, a relevância do partido aqui no estado? Olha, o Rio Grande do Norte não é diferente do que ocorre no Brasil, né? O que ocorreu em duas eleições, a de 22 e a de 24, uma nacional e uma estadual, fez com que o PL hoje seja um dos dois maiores partidos do Brasil. O que o Partido dos Trabalhadores, o PT, demorou 40 anos, o presidente Bolsonaro fez em duas eleições. Qualquer pesquisa nacional mostra o percentual de preferência de 15% a 20% do eleitorado brasileiro com o Partido Liberal. E isso não é diferente do Rio Grande do Norte. Nós elegemos na última eleição 19 prefeitos, né? Já entraram no partido 5 prefeitos, são 24. Nós elegemos 29 vice-prefeitos, quase 160 vereadores.
Até o final do ano, outros prefeitos integrarão a nossa legenda. A gente espera terminar esse ano com 30 prefeitos com mandato. Né? Nós temos aí hoje já 6 deputados estaduais, que é a maior bancada na Assembleia Legislativa. Nós temos 2 deputados federais, que é o Sargento Gonçalves e o General Girão, mas a deputada Carla Dixon, agora na janela do mês de março, vai se integrar conosco. Então somos também a maior bancada na Câmara Federal. Nós temos um dos senadores, que sou eu, né? Então hoje o partido sem dúvida nenhuma, um dos maiores partidos do estado do Rio Grande do Norte, e nós estamos nos preparando para fazermos uma bancada, tanto na Assembleia Legislativa. Aliás, o Rosário é pré-candidato a deputado estadual. Aqui está conosco, nos acompanhando, o Coronel Azevedo, que teve mais de 60 mil votos na última eleição. Esperamos que ele repita esse grande número de votos em função da sua atuação, né? Nós temos aqui também o Babá, que é o presidente da Federação dos Municípios e é filiado ao nosso partido, também é um quadro muito importante que nos acompanha. Ele que é muito articulado com os municípios no estado do Rio Grande do Norte. Então, nossa expectativa é fazer uma grande bancada na Assembleia, uma grande bancada na Câmara Federal. Elegemos um senador, né, dos 2 que estarão em disputa. Nós vamos apoiar o senador Stevenson Valentim, pretendemos indicar o seu companheiro de chapa e fazemos o governo do estado, né? Hoje eu sou pré-candidato a governador pelo PL e é evidente que é uma enorme responsabilidade nessa afirmação que eu faço, porque nós sabemos a situação em que o estado se encontra. Então, retirar o estado desse caos, dessa tragédia em que ele se encontra, sem dúvida nenhuma, é uma missão de muita responsabilidade para qualquer cidadão norte-riograndense. Inegavelmente é um partido muito forte e, como o senhor já mencionou, tem um pré-candidato ao governo do estado. E como é que hoje, também a partir do Rota 22, que a gente chegou a noticiar aqui no cenário político, também lá no Meio-Dia TCM, como é que o Rota 22 analisou o estado, né, para justamente trazer essas informações para uma disputa tão importante, como já o senhor mencionou aqui, a situação do estado. Como é que vocês reuniram essas informações para basear um projeto para aqui o estado? Olha, o PL tem uma responsabilidade como um partido que disputa poder no Brasil de não apenas fazer a crítica, mas apresentar soluções, alternativas, caminhos a serem percorridos, né, para que o estado saia da situação em que ele se encontra, de uma tragédia econômica, de uma tragédia social, de um desgoverno, de uma falta de visão estratégica, né? Hoje o estado do Rio Grande do Norte perde competitividade com outros estados brasileiros e o Rota 22 é uma política nacional. O PL também é o maior partido no Congresso Nacional, com 99 deputados, é o maior partido na Câmara dos Deputados, desculpa, é o maior partido no Senado da República, com 15 senadores. Então, são as 2 maiores bancadas nas 2 casas do Congresso. E é evidente que nós não podíamos apenas fazer a crítica pela crítica. Todos nós sabemos que os hospitais públicos estão sucateados, que a educação está em último lugar no IDEB, aí no ensino médio, é uma professora que administra o estado do Rio Grande do Norte, que as nossas estradas regionais estão sucateadas, que a nossa infraestrutura precisa ser recuperada, que não há um programa, um projeto de geração de emprego e renda, não há um plano estratégico para o estado do Rio Grande do Norte. Então, nós fizemos um trabalho aqui no estado do Rio Grande do Norte e repetimos esse trabalho, replicamos em outros estados brasileiros nesse momento que antecede o processo eleitoral, no ano ímpar. 25 não tem eleição. Então, em Rondônia, no Ceará, em Santa Catarina, em Goiás, no Rio Grande do Norte, nós estamos fazendo essa ação de entendermos quais são os problemas do estado. No Rio Grande do Norte, por exemplo, nós fizemos precursor, ou seja, visitamos os 167 municípios do estado, fizemos diagnóstico prévio, fizemos encontros regionais, oficinas inicialmente, depois encontros regionais, pelo menos 6 encontros regionais congregando as regiões geográficas mais próximas, e temos hoje um projeto para ser apresentado ao estado do Rio Grande do Norte, que está numa fase de apontamento e de refinamento das informações que nós recebemos. A ideia é apresentarmos no mês de fevereiro ou março do próximo ano, como uma ação, como um projeto, como um norte da maneira como nós pretendemos enfrentar os graves problemas que o Rio Grande do Norte tem. E com
um diferencial. Não é uma proposta, não é um projeto gestado num gabinete com ar-condicionado por técnicos, por burocratas. É um projeto que nasceu justamente da consulta à população, a partir da realidade objetiva de cada município, de cada região, apontando caminhos para solucionar os graves problemas que o Estado tem, mas, sobretudo, uma perspectiva de futuro. Como é que nós podemos desenvolver o Estado, atrair parceria, gerar emprego, renda e desenvolvimento. Nesta sexta-feira, a nossa conversa é com o senador Rogério Marinho, que veio para um evento do Partido Liberal aqui em Mossoró. O Jorge do Rosário assume a presidência do Diretório Municipal. Vai acontecer um encontro regional com as lideranças, com os filiados. Na verdade, já está acontecendo, a gente mostrou imagens no bloco anterior e já tem, sim, uma boa participação lá no Hotel Vila Oeste. O senador sai daqui e vai para lá para esta participação. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o senador Rogério Marinho. Como é que é a agenda agora, nestes dias? Como é que o senhor tem se dividido entre o Senado e o Rio Grande do Norte? O senhor tem percorrido várias cidades. Aqui de Mossoró, como é que fica essa agenda, senador? Núvio, eu só pude chegar hoje, que a gente está participando da CPMI do INSS, é toda segunda e quinta-feira, inclusive domingo eu irei para São Paulo e de lá irei a Brasília, porque tem uma oitiva na segunda-feira. As oitivas estão durando 10, 12, 14 horas, né? E a gente tem que se preparar antes, né? Semana passada nós estivemos no Mato Grosso do Sul, recebemos lá o Reinaldo Azambuja, que será candidato ao Senado. Na próxima semana, provavelmente, estarei em Boa Vista, recebendo o prefeito de Boa Vista, que vai ser candidato ao Senado. O PL tem crescido muito no Brasil inteiro, não é diferente. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem tentado se dividir entre o Estado e outros estados da federação, porque eu também sou hoje o secretário nacional do PL, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte, a nossa vinda hoje aqui a Mossoró, com muito prazer, assim, com muita alegria, para dar um abraço no Jorge do Rosário, né, e desejar a ele aí um extraordinário mandato à frente do PL municipal. Nós desejamos a ele todo o êxito do mundo e vai ter todo o nosso apoio para fazer o seu trabalho. E sabemos da importância e da relevância da ação que ele vai desenvolver aqui em Mossoró e em toda a região oeste. E a partir desse marco, vamos ver se a gente tem tempo ainda de dar um pulo lá em Tibaldo, está vendo um evento lá, inclusive de gastronomia também, né? Hoje à noite ainda, amanhã pela manhã, logo cedo, às 8h30, nós vamos estar em Upanema, na inauguração, né, de uma adutora que foi aguardada aí por mais de 40 anos na zona rural do município, né, que foi fruto de uma ação nossa ainda como ministro do Desenvolvimento Regional, do presidente Bolsonaro, né? Em seguida nós vamos almoçar lá em Riacho da Cruz com o prefeito Marco Aurélio, lá no Alto Oeste. Esse almoço inclusive vai reunir os prefeitos daquela região ali da tromba do Alto Oeste Potiguar, acho que entre 15 a 20 prefeitos. E à noite, no sábado à noite, eu estarei lá na Festa do Boi, que é uma festa importante, né, que congrega aí o agronegócio aqui do estado do Rio Grande do Norte. No domingo estarei indo para São Paulo e segunda-feira estaremos em Brasília, lá na CPMI do INSS, né, que eu acho que é uma comissão importante que está apurando justamente esse roubo que foi feito contra os idosos do nosso país, e nós estamos descobrindo aí uma situação que nos aflige, nos constrange a todos, mas nós precisamos apurar e punir exemplarmente os responsáveis, porque roubar velhinhos é um crime hediondo. Senador, quando o senhor fala desta agenda aqui pelo Rio Grande do Norte e uma figura que assume o partido, o Jorge do Rosário, bastante respeitada aqui em todo o estado, né, pré-candidato a deputado estadual, e o Jorge me falava que é preciso ter oposição, né? E hoje mesmo eu comentava, afirmando de que Mossoró precisa, para além de uma oposição dentro da Câmara, né, precisa ter oposição, inclusive política, para as próximas eleições. A gente fala as eleições gerais do ano que vem, mas as eleições municipais, né, que daqui a pouco já chega de novo. Então, como é que o senhor tem observado, obviamente, municípios que têm ali a gerência do Partido Liberal, mas dentro desse campo oposicionista? Mossoró é uma cidade estratégica, onde o PL tem 2 vereadores, mas poderia ter um deputado estadual, poderia ter um deputado federal.
Como é que o senhor observa, né, essa estratégia também de oposição para ocupar esses espaços para o próximo ano e, claro, para 28? Cada vez mais a população está entendendo que não é possível votar em um político e que tem uma posição no Estado e uma outra em Brasília, ou tem uma posição num município diferente da que ele tem no município subsequente. As pessoas estão cobrando coerência, né? Então, quem é você? O que é que você defende? Né? De que maneira você se comporta, tanto na sua vida privada como na sua vida pública? Né? Qual é a atividade que você exerce? De que maneira você trabalha o seu mandato em função da forma como você se apresentou durante a campanha eleitoral? Então, houve um fenômeno no Brasil e no mundo inteiro que foram as redes sociais. Então, não é possível as pessoas se esconderem mais, né? Fazerem de conta que são uma coisa e serem uma outra coisa completamente diferente. Então, nós representamos hoje a direita no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte. Então, quem defende valores, e aí eu falo de família, né, de respeito à vida desde a concepção, né, de não aceitar a liberação das drogas, de defender uma política pública dura com quem infringe a lei, né, a defender o empreendedorismo, ou seja, o cidadão ter a capacidade de, com o seu próprio esforço, com o seu próprio suor, prover o seu sustento, tendo uma boa educação, uma boa qualificação, defender o direito de propriedade, defender uma política em que o Estado não se aproveite da sociedade, não seja maior do que a sociedade pode suportar, um Estado eficiente que sirva a sociedade, não se sirva dele. Então, são conceitos e valores que nos caracterizam como um espectro da política. Então, há um contraponto a isso. Então, aqueles que pensam como nós não podem fazer de conta, precisam exercer isso diariamente. E, às vezes, tomar medidas ou tomar decisões que não são necessariamente as mais populares, tá? Mas precisa ter coragem para se posicionar, para não ir no senso comum. Então, diante disso, é evidente que Mossoró, dentro da nossa estratégia de crescimento e consolidação dessa direita, é uma peça-chave essencial, é o segundo maior município do estado do Rio Grande do Norte, não apenas em números quantitativos, mas, sobretudo, como eu disse inicialmente, pela pujança econômica. Mossoró é um centro comercial, mas também educacional. Aqui tem um número enorme de universidades, de centros de ensino. Aqui tem uma condição do ponto de vista econômico que não existe em nenhum outro lugar do estado. Então, tem o calcário, aqui tem o petróleo, aqui tem o gás, aqui tem a energia eólica, aqui tem o sal marinho, aqui tem as frutas irrigadas. Você tem, enfim, uma infraestrutura de um polo mecânico, mesmo que incipiente, mas muito maior do que em qualquer outro lugar do nosso estado. Tem uma condição geográfica diferenciada. Então, é evidente que, para nós, quando você fala na economia do Rio Grande do Norte, você tem que falar de Mossoró. E, politicamente, nós precisamos estar representados. Para qualquer governo, qualquer que seja ele, é necessário que, para que ele melhore, para que ele produza, para que ele faça bem o seu papel, que haja também uma oposição independente, séria, que não pode ser cooptada. Tá? E é isso que nós estamos nos propondo a fazer, respeitando quem exerce a atividade executiva, quem é o prefeito, por exemplo, mas nós temos a obrigação e o dever de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, apresentar projetos alternativos, fazer o nosso trabalho na Câmara Municipal e nos prepararmos para o debate político na condição e no momento oportuno. Então, Jorge, sem dúvida nenhuma, uma peça essencial nessa equação. E é isso que nós nos propomos a fazer, fortalecer primeiro o grupo político aqui e na região oeste como um todo. O PL já está em Rodolfo Fernandes. Nós estamos tratando de uma negociação lá em Rafael Godeiro, eu falo a nível de prefeitura. Nós temos Marcelino é o vice-prefeito. Nós temos o vice-prefeito lá em Marcelino Veneza, temos a prefeita Tenente Ananias. Então, estamos nos preparando aqui na região, né, para termos um posicionamento mais forte, né, porque o partido precisa se mostrar. Não adianta apenas a gente falar de política no ano eleitoral. O partido precisa necessariamente ser um órgão vivo, vibrante. Por isso a gente tem uma juventude que é orgânica, que tem uma série de atividades. Nós temos um PL Mulher muito forte aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós somos um partido que tem uma série de atividades que permite que a população participe dessa construção de forma coletiva. Então, eu não tenho dúvida de que
nós vamos fazer política de uma forma diferente e isso está sendo percebido pela sociedade. Como é que o senhor avalia, né, para o próximo ano a questão que envolve polarização, né, entre o PT e o PL? Então, são dois dos maiores partidos do Brasil que vão disputar a presidência da República. E também nos estados, porque alguns têm uma compreensão de que essa polarização nacional não chega nos estados. Aqui o Rio Grande do Norte talvez seja um dos poucos, né, que vai ter representantes tanto do PT quanto do PL nessa concorrência ao Executivo Estadual. Então, como é que o senhor observa isso? Isso vai ter realmente essa cara ou vai ser um tom de debate político sobre o Rio Grande do Norte sem via essa interferência? O senhor fala, claro, né, nesse posicionamento, né, que o senhor tem e defende desde o começo no grupo de Bolsonaro. E um questionamento que é aliado a isto, né, e como é que o Bolsonaro vai participar, né, desta campanha próximo ano? Bom, primeiro é importante a gente olhar para o passado para aprender com ele, não repetir erros, né, e potencializar acertos. 2022, no Brasil inteiro, ficou muito claro a força que o presidente Bolsonaro teve na formação de uma bancada. Fizemos quase 100 deputados federais. Não foi por acaso. Agora, nessa eleição, para prefeito, eu vou falar aqui para você precisa entender o tamanho do PL. Uhum. O PL, em 2020, antes de Bolsonaro, na eleição municipal anterior, né, conseguiu fazer o 54º ou 57º vereador mais votado do país. Agora nós temos os 5 mais votados do país são do PL. Os 5 vereadores mais votados do país pertencem ao Partido Liberal. Em 2020, nós não fizemos nenhum dos vereadores mais votados nas 26 capitais. Agora nós temos em 8 capitais o vereador mais votado. Em 2020, o PL era talvez o 12º ou 11º em números de votos de legenda para vereador. Agora nós somos o primeiro do Brasil. Em 2020, nós tínhamos entre as 103 maiores cidades brasileiras, aquelas que têm segundo turno, mais de 200 mil eleitores. Nós só tínhamos uma cidade. O PL agora tem 16 cidades e 19 outras ele é o vice-prefeito e a maior representação do Brasil. O PL tinha sido o 9º partido em número de votos absolutos para prefeito em 2020, um pouco mais de 3 milhões de votos. Agora em 24, mesmo sem disputar a cidade de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, o PL saltou para quase 17 milhões de votos e é o maior partido do Brasil em número de votos absolutos. Então, isso é o PL. As pessoas estão se identificando com o que nós pensamos. Por que eu estou falando isso? Porque não dá para separar a política estadual da política nacional. Porque se você tem os valores que eu acabei de preconizar aqui, você vai administrar de uma forma. Se você não tem esses valores, você vai administrar de outra forma. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte seguramente é o estado que tem o maior comprometimento de folha de pagamento com a sua receita. Isso impede que o estado tenha, por exemplo, a capacidade de fazer investimentos discricionários com recursos próprios nos municípios do estado. Então você não vê ou não tem notícia, ou tem uma notícia muito escassa, de convênios celebrados com o governo do estado com prefeituras para obra de infraestrutura. Isso é um acontecimento, né? Não existe, não é uma coisa normal, mas acontece cotidianamente nos estados vizinhos do Ceará e da Paraíba, por exemplo, né? Você tem aqui uma política em que o meio ambiente é encarado como uma questão ideológica. Então nós acreditamos que toda política de regulação e de concessão de licenças para empreendimentos tem que levar em consideração desenvolvimento sustentável, interesse do Estado, e não em questão ideológica de um técnico de ocasião. Nós encaramos a educação como uma questão de eficiência e transmissão de conteúdo, e não uma guerra ideológica onde as pessoas são qualificadas e treinadas para passar um conteúdo que, na verdade, não tem muito a ver com o aprendizado. Não é por acaso que o Estado do Rio Grande do Norte está no último lugar no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, nós temos visões diferentes de como se administra o Estado. Nós acreditamos no Estado eficiente, no Estado enxuto, no Estado racional, que sirva a sociedade, e não no Estado hipertrofiado, ou seja, gigante, cheio de cargos pendurados para apaniguados e para aliados políticos, o que faz com que a sociedade sinta um peso muito maior. Então, não dá para separar as duas coisas. É evidente que vai haver polarização. Às vezes, nos chamam de radical, às vezes não. Vocês são a extrema-direita.
Nós somos a extrema-direita porque defendemos a Constituição, porque defendemos a liberdade de expressão, o livre-arbítrio, que não haja censura, que as pessoas possam se expressar, enquanto eles que defendem a invasão de propriedade, que não aceitam o contraditório. Quando você vai para um ambiente universitário hoje no Brasil, se você é uma pessoa de direita, você é impedido de falar, de se manifestar, de se expressar. Então, esse pessoal que a democracia liberal que preconiza, nós assistimos hoje, por exemplo, a Maria Corina Machado, que recebe o Prêmio Nobel da Paz, ambicionado, por exemplo, por Lula, que tentou, desde o primeiro dia de mandato, receber esse Prêmio Nobel. Mas essa senhora que recebeu o Prêmio Nobel, ela é alguém vítima de um sistema, que é a Venezuela, que é aliado do atual presidente da República, Lula, que falou, por exemplo, que ela devia deixar de chorar quando foi impedida de ser candidata, isso palavras textuais do Lula, porque a Venezuela era um país que fazia mais eleições do que o Brasil. Então lá a democracia é relativa. E essa questão de democracia relativa nós não aceitamos, Vanova. Então nós radicalizamos na defesa da democracia, nós radicalizamos na defesa da vida, nós radicalizamos na defesa do empreendedorismo, nós radicalizamos na defesa da propriedade, nós radicalizamos na defesa da Constituição. Então não dá para separar e não dá para evitar que esses conceitos, esses valores estejam presentes no processo do debate eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte e em qualquer lugar do Brasil. Como é que o senhor acha que Bolsonaro vai participar das eleições do próximo ano? Bolsonaro hoje é um símbolo, é uma referência e ninguém mata uma ideia. Ele é uma pessoa que o sistema morre de medo. Como é que alguém se elege presidente da República num país com 120 milhões de eleitores, sem partido político, sem tempo de televisão e sem dinheiro? Ele voou abaixo do radar. Quando o sistema se percebeu que ele era um perigo, tentou matá-lo com a facada. Então, ao contrário da retórica que diz que a direita, né, é violenta, quem foi vítima de uma facada e de um atentado, que até hoje sofre com isso, fez 6 operações subsequentes. Eu estive com o presidente Bolsonaro há pouco mais de 20 dias, autorizado pelo STF. Em mais de 4 horas de conversa, ele não parou de soluçar e vomitou 3 ou 4 vezes. Então, é alguém que está sequelado por uma tentativa de assassinato. É um senhor de 70 anos. Mas ele representa um sentimento que une um grande grupo de brasileiros que pensam como ele, que respeitam a família, que amam o seu país, que não querem a corrupção, que não aceitam como normal esse cerceamento da liberdade, a censura, não respeitar o contraditório. Então ele é esse símbolo que todos nós trazemos dentro de nós de amor ao nosso país. Então, independente do que vai acontecer, e eu espero que a anistia aconteça, que ele seja anistiado e possa participar do debate político, do processo político, mas independente disso, a ideia que ele representa, o conceito que ele traz dentro de si, vai estar em debate nas eleições de 2026 e eu não tenho dúvida que vai vencer o bem. A gente vai segurar só um pouquinho o intervalo, tá bom? Para a gente fazer mais um questionamento. Tem mais imagens aí? A gente pode até mostrar mais imagens. Daqui a pouquinho a gente volta lá com mais imagens do evento do PL, um evento regional. Mas para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo com o senador, que vai já lá para o Vila Oeste, né, onde já tem uma concentração de membros do Partido Liberal. Mas um questionamento, o senhor mencionou aí o STF, Luiz Roberto Barroso anunciou a aposentadoria. Como é que deve ser o posicionamento do senhor como líder da oposição, visto que o Senado é o responsável, né, por fazer ali a sabatina, exatamente, né, com os nomes que já estão sendo apontados, diga-se. Como é que o senhor observa isso? Olha, primeiro, a renúncia do presidente Barroso é um ato unilateral, né, de discricionalidade dele. Ele entendeu que já havia encerrado o seu período como ministro, aliás, melancolicamente, né, porque eu particularmente tinha uma admiração pelo ministro Barroso que foi por terra, né, nesses últimos 2 ou 3 anos. Alguém que afirma que derrotou o bolsonarismo, o que mostra uma parcialidade absolutamente indesejável para quem é árbitro, para quem é magistrado, alguém que fala perdeu o mané para um cidadão, né, querendo significar com isso que ele venceu e o outro perdeu. Então, eu acho que esse tipo de atitude dos pares e de alguns pares do ministro Barroso fez com que boa parte da sociedade brasileira começasse a ver com muita reserva a forma como o STF vem se comportando, né? E isso é muito ruim para a democracia, porque todos nós queremos um Supremo Tribunal Federal forte, independente, e que as suas decisões não sejam contestadas, ou se forem contestadas,
né, elas sejam dentro de uma normalidade, não com as pessoas achando que há uma passionalidade, que há um peso político nessas decisões. Né? Agora, vamos aguardar. Felizmente ou infelizmente, quem vai indicar, no meu ponto de vista, infelizmente, é o atual presidente da República, que já fez 2 péssimas escolhas. Né? A primeira é na contramão do que ele disse, mas também para mim não é nenhuma surpresa, porque Lula é o pai da mentira. Né? Ele afirmou no último debate que teve com o presidente Bolsonaro que não nomearia amigos próximos, advogados ou coisa parecida. Primeiro, o que ele indicou foi justamente se o advogado pessoal for o Zanin. Nada contra o Zanin. Mas o fato dele ter sido advogado pessoal do atual presidente da República retira qualquer processo de imparcialidade necessária de quem vai ocupar o posto que ele ocupa, que é ministro do STF. O outro foi o Dino. Esse foi pior ainda. O Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, claramente uma personalidade política, um ator político, um ativista político, um comunista, confesso, né, que tinha uma ação pessoal, entrou com um processo contra o ex-presidente da República, Bolsonaro, e esse sequer se julgou impedido para julgar o presidente Bolsonaro. Então, alguém que age dessa forma, me desculpe, eu não posso aceitar como normal. Né? A gente tem que respeitar o que a justiça decide, mas eu não, no íntimo e pessoalmente, eu não posso dizer que há normalidade no Supremo Tribunal Federal na ação desse magistrado, né? Principalmente quando julgou o presidente Bolsonaro. Espero que haja algum rasgo de bom senso do presidente Lula, apesar de não ter muita esperança na próxima indicação que ele fizer. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes, vamos com imagens. Nós temos imagens direto lá do evento do Partido Liberal no Hotel Vila Oeste. Aí, a parte da recepção, né? A gente percebe algumas pessoas aí e já o auditório lá lotado, né? O local onde vai acontecer esse encontro do Partido Liberal. O senador Rogério Marinho já havia combinado aqui conosco que iria sair de forma antecipada aqui do nosso programa, então já vai fazer esse deslocamento lá para o Hotel Vila Oeste. Um abraço, obrigado aí ao Ismael de Souza, do blog do Ismael, que faz esse registro destas imagens ao vivo, tá? Estamos ao vivo direto do Vila Oeste. Senador Rogério Marinho, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui no nosso cenário político TCM. Obrigado, Vonúbio, a todos aqueles que estão nos assistindo, em especial Mossoró, e desejar aí toda a felicidade do mundo e todo o êxito aí ao Jorge do Rosário e toda a equipe aqui do PL, e dizer que nós não vamos desistir do Brasil nem do nosso estado do Rio Grande do Norte. E por mais negra que seja a noite, em algum momento ela vai amanhecer. Obrigado, senador, boa sorte, até a próxima. A gente conversou aqui com o senador Rogério Marinho e a gente avança aqui no nosso programa. Faltam poucos minutos, né? O senador precisou sair de forma antecipada, foi para o Hotel Vila Oeste, porque lá o pessoal já está aguardando a presença do senador. Estava aqui ao lado do Jorge do Rosário, também do Coronel Azevedo, do Babá Pereira, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Então tem aí uma equipe que participa hoje deste encontro regional do Partido Liberal. Bem, e eu vou já aqui trazer algumas mensagens. Tem aqui algumas participações, infelizmente não deu para a gente trazer aqui essas interações durante o nosso bate-papo aqui com o senador Rogério Marinho. Se você perdeu, daqui a pouco vai estar no YouTube, tá bom? E eu estou aqui com a informação de que houve hoje, né, uma eleição no Previ Mossoró, o Instituto de Previdência. Marleide Cunha mandou mensagem aqui dizendo que houve uma vitória dos servidores públicos, né? Aqui escreve a Marleide: na eleição para o Conselho do Previ, mostramos ao prefeito que ele não nos controla. Vitória dos servidores, vitória do sindicato. A chapa do sindicato teve 680 e a do prefeito 162. A Previ é nossa. Aqui a Marleide Cunha, né, mandando mensagem. Na verdade, ela publicou nas redes sociais e a gente mostra aqui esse posicionamento da vereadora, que é a vice-presidente do sindicato que representa os servidores públicos municipais. Portanto, teve essa eleição do conselho lá, Conselho do Instituto de Previdência, o Previ. Nosso jornalismo TCM mostrou. Teve algum moído, né? Sempre tem, né? Eleição sempre tem alguma polêmica, algum mastigado, viu, Ranilson? E aí
Hoje de manhã a nossa equipe esteve por lá, acompanhou de perto. Em breve a gente poderá falar mais sobre este assunto para a gente compreender o que é, de fato, aí, o objetivo, né, deste conselho, né, do Previ Mossoró. Obrigado, Marleide, um abraço. Bem, nós temos aqui uma informação que vem do governo do estado. O secretário estadual de saúde, ele fez um comunicado informando que o Rio Grande do Norte recebeu hoje, nesta sexta-feira, a primeira remessa de antídotos para tratamento de intoxicação por metanol. A carga do medicamento chamado Fomepizol, enviada pelo Ministério da Saúde, conta com 24 ampolas. Vamos ouvir o que disse o Alexandre Mota, secretário estadual de saúde. Uma informação importante que a gente tem que frisar para a população é que chegou o Fomepizol, que é a medicação que trata as intoxicações pelo metanol. Essa medicação foi enviada pelo Ministério da Saúde, já está disponível na Unicate, e caso alguém tenha, porventura, sintomas de embriaguez continuada entre 12 e 72 horas, a sensação de que uma ressaca que não passa, dor de cabeça, náusea, vômito e sintomas digestivos, é importante, turvação visual, é importante que essas pessoas procurem uma UPA e lá o médico vai saber direcionar o caso. Associado a isso, é importante que as pessoas, o profissional médico, no caso, se precisar fazer o controle da medicação, ele vai entrar em contato com o Ciatox, com o número que está aqui embaixo, e a partir disso, essa medicação vai ser disponibilizada. O governo, por sua vez, montou um grupo de trabalho que envolve a Vigilância Sanitária, a Saúde, o PROCON, a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Segurança. Esse grupo vai fazer análise e fazer vistoria nos lugares para evitar que ocorram adulterações de bebidas, garantindo com isso que ninguém possa vir a adquirir essa intoxicação. Reforçando que o antídoto foi adquirido pelo governo federal, junto à Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e chegou ao Brasil nessa quinta-feira. Portanto, já tem no Rio Grande do Norte essas ampolas do antídoto para o tratamento de intoxicação por metanol, que a gente tem observado, né, em algumas cidades do país, que o metanol foi inserido em alguns destilados, em algumas bebidas alcoólicas, e isso tem causado, inclusive, mortes. Então, é um ponto aí que a gente precisa sempre reforçar aqui. Se você for para alguma festa, enfim, fique atento, né? Fique sempre atento, porque tem mais essa, viu? A gente vai sair para se divertir, vai sair para brincar, vai sair para beber, quem gosta de beber, quem gosta, enfim, aí de participar de festas, e aí você, vez por outra, intoxicado por algo que você não sabe nem o que é, mas que pode lhe matar ou causar problemas sérios de saúde. Então, o Rio Grande do Norte já recebendo esse antídoto. Um abraço aqui para o Janilson, lá do bairro Belo Horizonte, obrigado pela audiência. Quem também está aqui conosco, o casal Nonato Gomes, a G. William, obrigado pela participação. O João, diretor da UPA do Alto de São Manuel, também aqui mandando o registro da audiência. Eu recebi ontem, né, uma mensagem, eu vou trazer aqui, eu anotei e não consegui trazer essa mensagem ontem, mas eu vou ler aqui um alô o Marcos Nascimento, um abraço ao Marcos Nascimento, encontrei com ele no supermercado, ele disse: acompanho, assisto sempre o cenário político TCM. Obrigado, Marcos, obrigado pela participação aqui sempre conosco, né, nessa audiência privilegiada. A gente agradece a audiência de você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, em todo o Rio Grande do Norte. Bem, nós tivemos aqui no nosso programa o senador Rogério Marinho, que participa deste evento do Partido Liberal aqui em Mossoró. O PL que tem uma nova composição, nós temos, só para reforçar aqui a informação, nós temos o Jorge do Rosário como presidente do PL aqui no município, o vice-presidente é o vereador Jailson Nogueira, o vereador Mazinho é o secretário do partido, Genivan Vale, Estênio Max e Nayara Gadelha, vogais, ou seja, membros ativos aí dentro desta diretoria. O evento está acontecendo agora, lá no Hotel Vila Oeste. É assunto que vai pautar, e não vai faltar assunto aqui no cenário político para os próximos dias, para os próximos meses, não é verdade? A gente agradece a audiência de todos, muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda, um abraço.